Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Isabela e esse é o Murilo. A gente vai contar pra vocês um pouquinho como tá sendo essa experiência de morar aqui em Londres. Pra quem não sabe, a gente já tá aqui faz 3 meses e uns 10 dias. E nesse vídeo a gente quer contar um pouquinho como que foi a nossa passagem pela imigração, que é onde muitas pessoas têm dúvidas e têm medos. E a gente vai mostrar pra vocês que não foi esse bicho de 7 cabeças. A gente se preparou bastante, né, pra quando chegasse lá na hora, no momento, não ter nenhuma dúvida, nenhum tipo de problema. Então, acho que tudo depende muito de como você vai se organizar e se preparar para esse momento. Espero que vocês gostem, espero que vocês interajam. E é isso, né, mano? E hoje a gente vai focar mais na imigração mesmo, contar um pouquinho mais brevemente das outras coisas, mas a gente pretende lançar mais vídeos onde a gente conta de cada assunto, aprofundar um pouquinho mais para vocês, porque eu sei que muitos têm muita dúvida e às vezes no Brasil a gente tem muito medo, não sabe por onde procurar, não tem, né, contatos aqui. Bom, então assim, a gente planeja vir para Londres desde 2019. Foi quando a gente comprou pela primeira vez a nossa passagem para vir para cá, né? A gente já tinha guardado dinheiro durante um bom tempo em uns trabalhos que a gente fazia lá no Brasil. E só que aí a gente comprou em 2019 para poder vir no começo de 2020. Porém, o começo da pandemia, tudo isso acabou atrasando. A gente ficou mais de um ano para conseguir pegar o nosso dinheiro de volta que a gente tinha comprado, e aí foi cancelado e deu o maior problema. Várias pessoas também passaram por esse problema. Então assim, foi bem complicado, né, em pensar que a gente tá o quê? Desde 2019 até hoje, a gente conseguiu vir hoje, em 2022, olha quanto tempo tentando. Mas deu certo, o importante é que deu certo. Bom, a gente comprou essa passagem na Decolar. Então a gente bateu o pé, porque tava muito difícil naquela época, ninguém sabia como que ia fazer, como ia pegar o dinheiro de volta. A gente mandou para vários sites que é de reclamação, Reclame Aqui. E no final a gente conseguiu pegar o dinheiro, mas a gente sabe que tem muita gente que até hoje em dia não conseguiu pegar. Verdade. E, pô, é um puta dinheiro, né? As passagens, eu acho que na época a gente pagou uns 4. Não, acho que foi uns 5 mil. Uns 5 mil, porque a gente tinha pegado ida e volta. E de volta, Então foi 5 mil, imagina, 5 mil é dinheiro pra caramba, né? Bom, aí dessa vez que a gente veio em 2022, a gente comprou por uma outra empresa, mas a gente não comprou ida e volta. A gente já preferiu comprar só vinda, porque a gente pesquisou várias formas, né, de vir e não perder esse dinheiro total da passagem de volta, porque como vocês sabem, quando você passa pela imigração, você tem que apresentar a passagem de ida e a de volta para o seu país, ou não a do seu país, mas para outro país saindo do Reino Unido. Mas também vendo em outros vídeos, estavam falando que o pessoal estava um pouco implicando com as passagens de saída do Reino Unido, perguntando coisas demais, então a gente preferiu pegar e fazer sobre a passagem cancelada, que é, para quem não conhece, a gente comprou a passagem de ida normal. Acho que a gente comprou uns 2 meses. 3 meses antes da viagem. A gente pagou cerca de 1.700, acho que cada passagem. Só de ida, Só né? de ida. E a passagem de volta a gente comprou no dia da viagem. Então a nossa viagem estava programada para dia 1 de agosto e a nossa volta foi dia 10 de agosto. Então esse foi o nosso planejamento. Rapidinho, desculpa. Porque tem uma coisa que é interessante falar, né? Aqui eles pedem para você comprovar em renda, em dinheiro, cada dia que você vai ficar aqui. Então, por exemplo, se você compra uma passagem de vinda no dia 1 e aí a volta é só daqui 30 dias, então eles querem que você comprovem 30 dias de custo para você ficar aqui, entendeu? Eu não sei quanto que tá hoje, mas se eu não me engano na época qual que era o valor diário que a gente tinha que comprovar em libras? Era 40 ou 45? Não vou lembrar disso. Eu acho que era em torno... Eu posso estar falando alguma besteira, mas pelo que eu me lembro, era em torno de 40 ou 45 libras por dia que você tinha que comprovar. Então, assim, se você comprar uma passagem de 10 dias, você tem que comprovar, no mínimo, que você está entrando com 450 libras. Então, quanto mais distante você comprar a passagem de volta,
mais dinheiro você vai ter que comprovar pra eles que vocês vão ter aqui, entendeu? Pra ficar turistando, no caso, né? Então por isso que a gente fez isso. A gente comprou a nossa passagem de ida com 2-3 meses de antecedência. E no dia, foi até uma loucura, né? Eu fiquei, não vou mentir não, fiquei até com medo. A gente deixou pra comprar a passagem de volta só no dia que a gente tava saindo de lá do Brasil pra vir pra cá. E foi assim, uma dor de barriga, porque dá muito medo. Porque quando você pesquisa no dia, né, em cima da hora, que o nosso era tipo 10 dias para 10 dias depois, você não sabe o que valor você vai encontrar. E a gente encontrou valores muito altos. Mas ainda bem que a gente tinha um cartão que estava disponível pra gente, que a gente pediu ainda emprestado. Então a gente não passou nem no nosso cartão de crédito, porque o nosso não tinha esse limite. E deu certo, a gente passou, mas se não desse certo, se, por exemplo, você ter que cancelar 24 horas antes, eu deixei a minha mãe encarregada dela cancelar, porque a gente não sabia quanto tempo a gente ia demorar pra chegar, pra conseguir conectar o Wi-Fi. Tá, que a gente conseguiu, já chegou no aeroporto, já conectou no Wi-Fi, deu tudo certo, eu já avisei minha mãe e ela já cancelou. Mas tem imprevistos, então a gente ficou com medo de atrasar a viagem e não dar as 24 horas. E, por exemplo, ou você cancela, né, se por exemplo, tivesse atraso no nosso voo, ou você cancelaria, e aí você ia ter que comprar outra passagem de última hora, ou você não ia ter o que mostrar pro ou não ia entrar. Imigração, né? Porque sem passagem de saída eles não deixam entrar, né? E no final deu tudo certo, graças a Deus. Já chegamos lá, já ligamos, minha mãe já cancelou e depois não foi descontado no cartão e deu tudo certo. E foi assim que a gente chegou em Londres, gastando somente com dinheiro de vinda, com passagem de 10 dias, mas claro, estamos aqui já há 3 meses e aí vai. E isso tudo é legal. Pela ANAC você como consumidor, você pode cancelar sua passagem em 24 horas. Não é nenhum crime, né? Não é nenhum crime fazer isso. Exatamente. Eu organizei bem certinho. A gente trouxe até a pasta, depois a gente mostra pra vocês. Então na pastinha tem tudo já escritinho, numerado com nome e tudo. Então a gente só chegou na imigração e já tava com tudo. Eu vou contar um pouco antes como que foi, na verdade, essa chegada na imigração. O voo deu tudo certo. Quando a gente chegou na imigração, a fila não tava grande. Tava vazia. E assim, foi super rápido. Acho que a gente ficou nem 5 minutos na fila mesmo, né? Não, nem isso. 5 minutos. Foi nada. Tipo, super rápido, cada pessoa já foi indo, porque tinha muitas cabines. A fila que tinha, na verdade, era o pessoal do nosso avião, só. Só. E uma coisa que me deu um friozinho na barriga na hora foi que acho que um casal tava duas na frente da gente, sim, verdade. Tinha umas 2 pessoas na frente, assim, tinha um casal que eles foram colocados de ladinho na salinha. Mandou pra salinha. E aí, quando eu vi aquilo, eu já fiquei, meu Deus. E agora? E aí eu olhei bem o carinha que barrou eles e falou com segurança que era pra deixar eles lá. Que não era pra conversar com eles, que era pra deixar eles lá, que eles depois iam pra salinha. Eu olhei bem aquele carinha e fiquei, meu Deus, eu espero que a gente não vá com esse carinha. Jogue alguém que não passava uma agulha. Que seja assim, suave pra gente. Eu falo, você tem que ser muito sensitivo também. Tem que ser muito esperto na hora de passar na imigração. Eu também vi que muita gente tava parando nas cabines e precisava de intérprete. E isso tava fazendo com que as pessoas ficassem lá, tendo que esperar o intérprete chegar. E aí isso é uma coisa que também ficou assim na minha cabeça. Aí beleza, chamou a nossa vez. E foi uns seguranças, né, uns agentes de imigração que eles não tinham uma cara assim tão amigável. Não, nem um pouco. Nem um pouco. Não. Foi na verdade 2 pessoas. Era um cara e uma mulher que... Acho que ela tava traduzindo, né? Não, acho que um deles tava aprendendo. Ele tava ensinando pra ela. Ah, sim, verdade. E assim, eles não estavam com uma cara muito legal. E eu, ferrou, né? E aí, beleza, tal. Ele perguntou algumas coisas pra gente. E teve uma hora que ele falou, vocês vão precisar de
tradutor, como eu já vi que um pessoal já tava empacando por causa disso, eu falei, não, a gente não precisa. Isso falando inglês, né? Naquele inglês bem. Eu falei, não precisa, eu acho que eu vou conseguir te falar tudo o que você precisa saber. Aí, eu não lembro muito quais foram as primeiras perguntas. Não, ele perguntou o que a gente ia fazer em Londres, né? A gente ia ficar onde? E aí tem uma coisa interessante de falar também, né? Que a gente não só veio. A gente, como assim, a gente tem família aqui. Eu tenho um irmão, eu tenho uma irmã. E a gente pediu pra eles fazerem uma carta convite pra gente, que isso conta muito, muito, muito pra você poder entrar de boa aqui em Londres. Então, assim, nessa carta convite tinha lá nossos dados, os dados da pessoa que fez a carta convite, tava falando aonde a gente ia ficar, quantos dias a gente ia ficar, tudo explicadinho, assim, pro cara realmente não ter nada pra perguntar, assim. E aí uma das primeiras coisas que ele falou foi exatamente isso: o que a gente veio fazer em Londres? O que vocês dois vieram fazer aqui? Aí a gente falou que a gente veio conhecer, veio fazer turismo, veio pra tirar as férias e tal. E também a gente conseguiu umas cartas dos nossos antigos trabalhos lá no Brasil, né? Então, assim, eu pedi pro pessoal lá do meu trabalho, eles fizeram uma carta falando, ó, o Murilo tal, tá de férias desse período até esse, e a Isabela também conseguiu uma carta certinha, e todas as informações batiam. Então, assim, tava tudo muito certinho, sabe? Não tinha como dar erro, de jeito nenhum. Entendeu? E aí ele perguntou isso, o que a gente ia fazer, quanto que a gente tinha, queria saber quem que era a pessoa que a gente ia ficar na casa, né, tipo, da onde a gente conhecia essa pessoa. E aí foi onde eu falei, não, ele é um amigo nosso, tal. Aí ele falou, um amigo? Mas de onde vocês conhecem, tal? Aí eu falei, ele é casado com a minha irmã, né, e de fato, eles são casados e tal. Aí ele falou, e foi aí que eu percebi que já, tipo, suavizou pra gente, quando falou que era casado, né, ele já... Até mudou a face dele, assim. Mas eu acho que toda a nossa passagem, eles já estão te olhando desde que você já tá no avião, na fila, eles já estão te olhando. Então, tipo, desde que você sai do avião, já se mantém calmo, não, sabe, não fica muito nervoso. Quando for passear na imigração, não fica muito mexendo no celular. Tipo, fica concentrado em passar na imigração. Depois que passou, aí já é outra coisa. E sendo que assim, a gente levou muita coisa, até coisas que não necessariamente a gente ia precisar. Nossa, ele nem viu tudo, né? Não, ele não viu nem metade. Nem metade. O que ele viu foi a nossa carta convite. Ele perguntou o quanto a gente tinha de dinheiro. Aí eu tirei extratos das nossas contas. Então eu mostrei esses extratos pra ele. Então ele, tipo, nem olhou muito, ele só, tipo, já viu que tinha dinheiro. E eu ainda falei, a gente tem dinheiro em espécie, você quer ver? Quando eu ia tirar, ele falou, não precisa, eu não quero ver. Já tava suave, já tava sossegado, já tinha ido. Acho que na verdade ele só... E nosso passaporte, claro, que é a primeira coisa que você já entrega pra eles. Aí ele fica conferindo, olhando pra você mesmo. Eu não vou mentir, eu fiquei um pouco nervoso por ser a primeira vez que eu saí do Brasil. Quando eu tirei meu passaporte, eu tinha dread e tal, não tinha tatuagem. O pessoal falou que não tem nada a ver isso. Não. Mas ele ficou olhando pra minha cara, assim, comparando, assim. Eu falei, nossa, só faltava esse cara. E a nossa passagem de volta. E a passagem de volta, que já tinha mandado, a gente imprimiu? Imprimimos tudo certinho, já tinha mandado. Então já tava tudo tranquilinho, mas entendeu? Coisas que, por exemplo, levamos e não foi utilizado, mas se você se sentir confiante de trazer, traga. Aqui no Reino Unido você não precisa de seguro-saúde, mas a gente viu que não era tão caro, a gente decidiu contratar por esses 10 dias, que deu acho que R$400 os dois. Então eu peguei um seguro-saúde que não era tão caro. Caso, sabe, começasse a ter que explicar muita coisa, a gente já tinha mais coisa pra comprovar. Da vacina, que quando a gente passou não tava precisando mais mostrar, mas a gente trouxe também o comprovante de vacina. O dos trabalhos, eles acabaram até não olhando, mas também a gente trouxe todos os comprovantes de trabalho. De salário, né? A carta, tudo certinho, que a gente era registrado, assim, né? Tipo, era funcionário. Também que a gente trouxe, ele não quis olhar. E depois a gente vai mostrar melhor também, porque eu não lembro de todos os documentos que a gente trouxe. Tem a gente vai mostrar pra vocês.
tem um algo a mais, assim, né? Que a gente decidiu se preparar mesmo sem ser tão... Sem eles pedirem. Que foi? Sim. Antes da gente fazer a viagem, meses antes lá no Brasil, a gente já tava pensando assim, o que a gente ia fazer. Quais passeios a gente ia fazer nesse período. Sim. Que a gente já tá aqui. Então, assim, a gente já chegou aqui já tendo ingressos para ir em museu. A gente já sabia, falava, ó, tal dia a gente vai nesse lugar, tal dia a gente vai nesse lugar, esse é o ingresso, essa é a exposição. A gente fez um cronograma, né, de passeio, assim, de turismo, que eles assim, também acabaram nem olhando. A gente nem foi em muitos, a gente foi em um museu só que a gente trouxe, mas o resto a gente nem foi. A gente acabou fazendo outras coisas, né, na emoção você acaba fazendo outras coisas, assim. Mas a gente não gastou dinheiro também, porque tem gente que compra esses passeios. Se você, claro, quiser vir e fazer os passeios, ótimo, compre. Mas se você vai querer apresentar, ter algo mais para apresentar e não necessariamente você vai fazer esses passeios, tem muitos passeios que são de graça nos museus. É só você imprimir o comprovante. Você colocar a data, a hora e você vai imprimir. Então você já tem várias coisas para comprovar que você vai vir, você vai passear, porque o que eles querem saber? Que você vai vir, você vai gastar dinheiro aqui e você vai voltar pro seu país ou vai sair daqui de alguma forma. Mas se você tem tudo certinho para entrar e sair da melhor forma, vocês não vão ter nenhum problema com isso. Tanto que assim, a gente trouxe tudo isso, nem metade das coisas eles olharam, só realmente viram a quantidade de dinheiro, passaporte, carta convite e olha que coisa, a gente trouxe dinheiro, a gente se programou tudo para 10 dias. E mesmo assim eles deram 6 meses de prazo pra gente poder ficar aqui. 6 meses de visto, né? É visto, né? Carimbaram lá com 6 meses, mesmo a gente mostrando tudo para ficar 10 dias. Então assim, é difícil? É sorte, mas se você tá organizado, tudo certinho, não tem erro, cara. Não tem erro. E principalmente tem que ter fé, né? Tem que ter fé. Tem que estar o tempo todo ali, conversando, não sei, da sua religião, você que está assistindo, mas se você acredita em alguma coisa, em Deus, tem que estar ali o tempo todo pedindo, conversando, pedindo, sabe, tranquilidade ali para você não demonstrar que você tá nervoso, que você tá, sabe, devendo, porque assim, cara, se você não estiver fazendo nada do tipo errado mesmo, você não tem o que temer, você não tem que estar medo, você tem que estar tranquilo, pensando que você tá indo pra uma viagem de passeio, você vai curtir, às vezes sozinho, às vezes com a sua namorada, com a sua esposa, com a sua família, e é essa energia que você tem que estar ali no momento, entendeu? Porque às vezes se chegar e ficar tipo, nossa, já fica aqui assim se coçando, tipo, nossa, não vou entrar, não sei o que, e aí já começa a dar tudo errado. Você tem que confiar antes mesmo de dar certo, entendeu? Para as coisas dar certo. E é aquilo, é preparação. Quando chegar na hora você já vai ter o que falar, você já sabe o seu cronograma, já sabe tudo que você planejou, ele vai perguntar, você vai falar, ele vai perguntar, você vai falar, não tem erro. Uma coisa é você vir sem nada, sem preparação. Teve casos já de conhecidos nossos, veio sem passagem de volta, veio falando que ia ficar uma semana, sem dinheiro, com uma mala gigantesca. Então, é assim, são esses casos, que nem casos que eu também já vi na internet, que a pessoa chega na migração e fala que vai vir pra cá pra trabalhar. Pronto, não tem o que falar, entendeu? Se você não tem documento, você não pode trabalhar, caramba. Então aí você já cagou com tudo, então é planejamento, gente. E fé, e assim, fica ligeiro. Chegou lá, vai olhando tudo que tá acontecendo ao seu redor, vai vendo quem tá passando, quem não tá passando. Ah, tá demorando muito ali, vou tentar falar o inglês. Ah, não, sei que eu não vou conseguir, vou ficar nervoso, quero um intérprete. Pede um intérprete. Que nem a gente teve casos, que nem a mãe do Murilo, ela já veio pra cá. A mãe do Murilo não fala nada de inglês. Nada. Máximo high. E ela passou sossegado. Tá que ela, assim, ela tinha quantos anos? Ela já é mais velha, né? Ela é mais velha. Porque... o que falam? Eles barram um pouco mais gente nova que vai vir pra tentar a vida aí. Não. Mas mesmo assim, ela veio, ela não conseguia falar inglês. Ela não chamou intérprete, a menina de trás, ela ajudou ela. Que ajudou ela. Mas tipo assim, não perguntaram muita coisa, só mostrou o que pediu, tal, já era. E ela passou. Outra coisa também, só responda o que ele te perguntar, Exatamente. Só mostre o que ele te pedir. Não sai dando tudo, sabe? Não sai tipo, não, eu tenho esse, eu tenho... Porque isso aí ele vai falar,
peraí, tá estranho isso aí, entendeu? Eles não estão lá pra ser seus amigos, eles não querem conversar, não querem saber seu dia, não querem saber o quanto você se preparou pra estar lá. Eles só querem que você mostre o que eles pedirem e já era. Se Ponto eles final. perguntarem A, dá o A. Se eles perguntarem do B, dá o B. Não fica falando, contando. Fica De boa. na paz e vai sossegado. E... Bom, acho que essa foi a nossa passagem. No que não demorou... Contando na fila, até essa passagem aí por eles... Nem 10 minutos, nem... Nossa, foi muito rápido. Muito rápido. Até mais rápido do que eu imaginei que ia ser. Porque quando a gente tava pesquisando, tava tendo muita... O pessoal tava falando, né? Tava tendo filas gigantescas. De horas e horas, né? E aí pronto, aí a gente já ficou nervoso, porque ia ter passagem, que ia ter que cancelar, que isso e aquilo, aí pronto. Só que no final, foi tudo sossegado. Deu tudo certo. Depois que a gente entrou, a gente já passou ali daquela partezinha, pegamos as malas, né? Compramos uma Coca-Cola ali, que a gente... Super cara. Uma coisa interessante também. Não compre Coca-Cola no aeroporto, cara. A gente já, quando a gente veio pra cá, a gente veio com algum dinheiro em espécie. A gente tinha algum dinheiro na nossa conta real. E também, antes de vir pra Londres, só pra finalizar, a gente já tinha feito um cartão, que é o cartão Wise. Inclusive, eu não tô com ele aqui. E aí, o que é esse cartão? É um banco online, onde você consegue depositar em real e trocar para qualquer moeda de qualquer mundo. De qualquer mundo não, desculpa, de qualquer país. Então, por exemplo, eu coloquei lá R$1.000 lá e eu quero converter isso em libras. Então eu vou ver quanto que tá libras. Na verdade eu não preciso ir ver, né? O próprio aplicativo já faz essa conversão. E aí é uma forma de segurança também para você já chegar lá no local, digo aqui em Londres, e não ter que ficar indo fazer cartão, ficar, sabe? Então você já chega com o seu cartãozinho ali, ele passa em todo lugar, passa no ônibus, no metrô, no trem, em restaurante, em tudo, né? Passa em tudo. Assim, teve só uma vez que eu não consegui passar ele, que foi na loja da Gap. Foi a Gap? Não sei porquê, mas ele passa em absolutamente todo lugar. Todo. Agora a gente já tem outro cartão também, que é o Monzo, que também atende, nossa, 100%. E a gente tem, de cartão, a gente tem essas duas formas, que também passa no metrô, trem, tudo. Sim, e conforme a gente for fazendo os vídeos também, se vocês quiserem, a gente pode falar um pouco sobre esse cartão, como que foi, o que passa, o que não passa, tal, todas essas coisas assim, a gente pode ir falando também nos próximos vídeos pra vocês, assim. O vídeo de hoje foi mais voltado pra essa questão da entrada mesmo, né, da imigração, de como foi o preparo, tudo certinho. Você começa. Não, fala. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É você que vai falar isso, né? Ah, tá, então tá. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E qualquer dúvida que vocês tiverem, que às vezes a gente esqueceu de falar ou não contou muito bem, porque a gente só focou mais em falar pra vocês como que foi essa passagem. Bom, então qualquer dúvida, mande pra gente, que aí também a gente consegue fazer mais conteúdos conforme vocês forem precisando. Então isso é legal. Lembrando assim que também esse é o nosso primeiro vídeo desse jeito, então a gente vai se adaptando aos poucos, esse lance de falar com a câmera, de falar com vocês, de interagir e tal, e é muito importante pra gente também que vocês interajam com a gente, que vocês comentem, que vocês compartilhem, que vocês curtam, que vocês falem pra gente se realmente esse conteúdo tá sendo útil de alguma forma pra você, tanto se você for viajar, se você estiver planejando, ou se por acaso for um sonho seu viajar. Pelo menos a gente trouxe aqui a nossa experiência. Tudo que a gente for falar nesse vídeo e for mostrando conforme o tempo for passando, é a nossa experiência, é o nosso ponto de vista. Não necessariamente tem que ser a verdade absoluta para cada pessoa, é só o nosso ponto de vista, entendeu? Sim. Então é isso, gente. Se vocês curtiram esse vídeo, se inscreve aí no canal. Deixa aquele comentário maneirinho, entendeu? Compartilha aí com a galera, porque isso aí vai incentivar a gente a continuar fazendo isso daqui, beleza? Tamo junto. Até a próxima.